Nosso estudo de caso hoje vai ser sobre o medo de barata. Pois bem, eu estava dando um curso, era um workshop na verdade, para vários funcionários, explicando como que a nossa mente inconsciente processa informações. E dei o exemplo do medo. Então eu dizia o seguinte, que o medo ele é instalado em nós de forma inconsciente. E muitos dos nossos medos foram instalados na nossa infância. Então eu dei o exemplo, por exemplo, da barata. Quem é que tem medo de barata? Porque geralmente quem tem medo de barata é uma pessoa que passou por essa experiência desse medo quando criança. E tinha nessa turma de participantes mais ou menos umas 200 pessoas. E quando eu falei sobre a barata, um senhor de mais ou menos 60 anos ficou atordoado e falou: eu morro de medo de barata. E lógico que a turma toda caiu na gargalhada, ironizando o fato. Então eu disse para aquele senhor o seguinte: na hora do intervalo, nós podemos conversar e vamos fazer essa ressignificação. E assim aconteceu. Ao conversar com esse senhor, eu constatei que aos 6 anos de idade, ele e a irmãzinha que era menor, eles estavam preparando para irem para um casamento. E de repente ele observa que a irmã gritava muito, sacudindo o corpinho, porque tinha uma barata dentro do vestido. Então foi para aquela criança aterrorizante. Ok. O tempo passou, aí passaram-se 54 anos e ele sempre com o terror dessa barata, ou só de falar e de imaginar a barata, ele já entrava em desespero. Então, o que eu fiz? Qual foi o procedimento? Em transe, nós levamos, conduzido por mim, ele levou recursos internos, sentimentos que eram contra-exemplo do medo, situações de coragem. Ele levou todos esses recursos do adulto para aquela criança, acolheu a sua criança interior. E quando ele volta do transe, ele já estava mais tranquilo e sem medo de barata. Até mais, fique bem.